Outro assunto que nos junta aqui, este mais recente, prende-se com um relatório que a Direção de Estatística Escolar do Ministério da Educação lançou recentemente, num olhar que lança ao ano letivo de 2012-2013, e diz-nos então que uma grande percentagem dos alunos a estudar no ensino secundário não prevê continuar e prosseguir os seus estudos. O lançamento deste relatório junta-se também a uma outra notícia, reconhecida recentemente, que se prende com o encerramento de 311 escolas do primeiro ciclo. Professor, de que forma é que nós podemos olhar para esta realidade e o que é que isto nos diz da nossa comunidade estudantil? Diz-nos que, demograficamente, a tendência para diminuirmos continua e não se vê como é que pode ser revertida nestes anos seguintes. Ser em Viseu o maior número dessas escolas que fecham não surpreende, na medida em que ilustra também a maneira como o interior, desde o interior norte até ao Algarve, tem vindo a ser sistematicamente abandonado, enfim, naquele sentido mais comum que nós damos, e, portanto, não espanta que as famílias já têm poucos filhos, a imigração tem ajudado a que famílias que ainda viviam no interior partam para fora ou afluam à cidade, e, portanto, nós temos aqui a velha questão da litoralização extrema. Nós somos um país com 10 milhões, 4 ou 5 milhões desses vivem numa estreitíssima faixa litoral, desde o Minho até Setúbal, vá lá, e, portanto, é um país que entorna sobre o mar. E o fecho de escolas, sendo uma notícia má, também temos que pensar que tem que haver um equilíbrio entre a racionalidade económica, de manter uma escola que tem 2 alunos, ou 3, ou 4, ou 5, e pensarmos que ambiente de aprendizagem é que pode ter uma turma, deixada numa escola do interior onde não se investe já nada, de miúdos que têm uma turma com 7, 8 outros miúdos, e, portanto, que ambiente de aprendizagem de escola é que nós temos? Mas isso já é consequência do desinvestimento. É consequência de desinvestir na fixação das pessoas no interior, e é a solução mais rápida que se encontra para não enfrentar a verdadeira causa. E a verdadeira causa é que, de facto, demograficamente, o país tem cada vez menos filhos. E isso, da mesma maneira que fecham escolas desde o ensino básico ao secundário, é claro que a universidade, a jusante disso, se ressente. Ressente-se porque tem menos alunos e ressente-se na estatística dos alunos que, à saída do ensino secundário, querem continuar estudos. Ressente-se demograficamente, ressente-se economicamente, porque a ideia de um curso superior hoje implica investimento, e ressente-se porque os alunos cada vez mais pensam valerá a pena ou não. Claro que, na minha opinião, e não é para ocupar as funções que ocupa, agora também temos indicadores que nos dizem que uma pessoa com ensino superior continua a ser, em média, melhor paga e tem mais hipóteses de emprego do que outra que não tem. Isto é verdade, não é opinião minha, os estudos dizem-no. É preciso que haja uma cultura que valorize a formação, desde o ensino básico até ao ensino superior. Pergunto-lhe, professor Cedrica, se esta é uma cultura também que deve ajudar a indicar quais as áreas em que os alunos devem investir no seu prosseguimento de estudos com vista ao mercado laboral. Sem dúvida nenhuma, e nós aí vamos à questão da ligação ou da falta dela que as universidades devem ter e devem estar sensíveis. Não digo ano a ano, mas, quer dizer, deve haver estudos sérios sobre a empregabilidade dos cursos. A empregabilidade deve ser pública. Os alunos, os pais, quando olham para as escolhas, devem ter uma indicação nos últimos 4, 5 anos que empregabilidade é que o curso teve, mas as universidades também não podem ir atrás apenas daquilo que são as modas ou as inclinações que a economia em geral tem. A universidade deve marcar a agenda e deve dizer as áreas de conhecimento com o futuro vão ser estas, estas e estas. E, portanto, é no reforço da ligação entre a universidade e a sociedade em geral, no equilíbrio entre aquilo que o mercado absorve e aquilo que é o cultivo do conhecimento como formação individual, que nós temos que encontrar aqui um ponto em que a universidade tenha o seu público e, sobretudo, justifique a aposta que as famílias hoje em dia fazem e que, em alguns casos, do ponto de vista económico, já é uma aposta forte. Um outro quadro a analisar tem a ver com a fragilidade das famílias, não só no plano económico, mas também no educacional, em última instância, uma vez que muitos alunos indicam algum desinvestimento por parte das famílias no prosseguimento de estudos. Sim, nos dados que nós temos
dos 100% de alunos que finalizam o seu ensino secundário, nós neste momento devemos ter 2/3 de alunos que querem continuar os seus estudos. Daqueles que não querem, é interessante nós vermos que a causa fundamental que eles indicam é o desejo de maior independência, ou de independência mais cedo. Querem ter o seu emprego já. Muitas vezes é porque as famílias também não têm posses, mas é muito interessante que cerca de 1/3 deles, segundo os números, a razão que indicam não é uma razão financeira, é não gostar do estudo. E, portanto, esta é a variável não económica, onde as universidades podem atuar, onde as famílias podem atuar, dizendo que o estudo na universidade é, ao fim e ao cabo, algo que fornece competências para a vida. Portanto, sempre que a opção não é económica, não é eu quero estudar, mas não posso estudar porque os meus pais não têm posses, isso é mais difícil, de facto, contornar. Agora, quando nós temos, apesar de tudo, um largo extrato de alunos que não vai para o ensino superior porque não lhe apetece, porque não sente estímulo, porque o estudo é uma coisa pouco simpática, aí se calhar nós temos que repensar a cultura escolar e a maneira como nós hoje olhamos para o esforço, para o estudo, para o caráter não lúdico que a educação também tem que ter. Há medidas que o professor Cedrica preconiza? Nós aqui temos, em relação aos alunos que entram, portanto, enfim, escolhem o seu curso, sabem que têm que estudar o assunto XYZ, mas esforçamos, e penso que essa é uma nossa marca boa, esforçamos por ter um acompanhamento individualizado dos alunos, que tanto do ponto de vista da pessoa humana, como do ponto de vista das expectativas científicas dela, a todo momento os nossos alunos encontram respostas e, portanto, encontram formas de motivação que não seja apenas aquele incentivo de ter 17 ou 18, portanto, sentirem-se realizados e sentirem-se, sobretudo, que vale a pena investirem num curso nosso. Não só no sentido em que são acompanhados internamente, mas no sentido em que a faculdade e a universidade em geral têm uma muito ativa política de estágios que permite fazer a tal ponte entre a universidade, as empresas, enfim, a massa de empregabilidade, e temos tido de facto bons ecos. E, portanto, desde a organização de workshops, de feiras, de encontros com potenciais empregadores, esforçamos para que os alunos, em todos os dias que estão cá, digam está a valer a pena, porque é uma porta de saída para qualquer coisa boa em termos de emprego, de experiência e de futuro. Obrigada, professor Cedrica, por olhar connosco a realidade. Voltamos a encontrar-nos dentro de algumas semanas.